Olá! Hoje a gente vai fundo em uma história que muita gente conhece, Gênesis capítulo 44. Mas olha, vamos olhar para ela de um jeito diferente. Não é só uma historinha, não. É um verdadeiro drama, um thriller jurídico e psicológico, com tudo em jogo. Bom, o ponto alto da história, o clímax mesmo, é quando José, que agora é um governador todo-poderoso no Egito, armam uma para cima do irmão mais novo, o Benjamim, acusando ele de roubo. E aí fica a pergunta, né? Por que ele fez isso? O que ele queria testar de verdade com toda essa armação? Para a gente entender o teste, primeiro a gente precisa olhar para a arma do crime, por assim dizer. E não era qualquer taça, viu? Foi um objeto escolhido a dedo, pensado para montar uma armadilha. E que armadilha! Então, essa taça de prata do José, ela não era só para beber, era um instrumento de adivinhação, algo sagrado. E é aí que está o pulo do gato. Roubar essa taça não era um simples furto, era um sacrilégio, um crime seríssimo contra a propriedade sagrada de uma autoridade. E olha que interessante o choque cultural aqui. Os irmãos, lá do mundo deles, pensando com a cabeça da lei cananeia, na hora já pensam, pronto, a pena é a morte. Mas o José, muito esperto, joga com as regras do Egito. Ele aplica a lei egípcia, que dizia que a punição era virar escravo, e ele ainda diz, só o culpado. É aí que ele prepara o palco para o teste de verdade. E quando a taça finalmente aparece na bolsa do Benjamin, a reação dos irmãos é a primeira grande pista. É a prova de que eles não são mais os mesmos homens que venderam José anos atrás. A transformação deles fica clara ali, num único gesto. Vamos lembrar do passado. O que eles fizeram? Eles rasgaram a túnica do José para enganar o próprio pai, para fingir que ele tinha morrido. Foi um ato de pura maldade, de engano, que dividiu a família. Agora, a cena é completamente diferente. Eles rasgam as próprias roupas. Isso era um sinal público de luto, de desespero, mas um desespero compartilhado, em união. Eles se recusam a deixar o Benjamim para trás. Não, eles voltam todos juntos para o Egito. Ninguém solta a mão de ninguém. Então essa atitude deles é uma virada de 180 graus. Mostra que aquilo deixou de ser uma briguinha de família. Agora eles são um clã, agindo como um corpo só. A lealdade entre eles foi finalmente provada. Mas o ponto alto desse julgamento todo não é uma briga, não é uma discussão acalorada. É um discurso. E que discurso? Talvez um dos mais impressionantes de toda a literatura antiga, feito por um dos irmãos, o Judá. Pois é, em vez de baixar a cabeça e aceitar a sentença, o Judá quebra todas as regras. Ele simplesmente se aproxima do vizir, uma figura superpoderosa, um ato de uma coragem absurda, e ali, na frente de todo mundo, ele começa uma verdadeira aula de retórica para tentar salvar o irmão. E o segredo da estratégia dele está nesse número aí, olha só, 14. Essa é a quantidade de vezes que Judá fala a palavra pai no discurso dele. Ele, de forma brilhante, muda completamente o foco da questão. Ele não fica discutindo a lei se foi roubo ou não, nada disso. A apelação dele é totalmente emocional. É um apelo à piedade de filho. Ele foca o tempo todo na dor de um pai velhinho que já tinha perdido um filho antes. A ideia é fazer o juiz, o José, sentir na pele o peso desse sofrimento. E aí vem o golpe de mestre, o momento decisivo. Judá se oferece no lugar do irmão. Ele oferece a própria vida, a própria liberdade para salvar o Benjamim. Pensa bem, o mesmo homem que um dia sugeriu vender um irmão, agora está oferecendo a própria vida para salvar outro. É uma transformação em tanto. Pronto. Com essa oferta, o julgamento acaba ali. O José já tem a resposta que ele queria. Mas o resultado disso tudo vai muito além daquela sala. O que aconteceu ali vai definir o futuro de toda uma nação. Esse momento é o que fecha o arco de transformação do Judá. Pensa só, ele foi de o vendedor, o cara que propôs vender José por 20 moedas de prata, para o Salvador, aquele que oferece a própria vida para salvar o Benjamim. De alguém que lucrou com o sofrimento do irmão, para alguém disposto a sofrer pela liberdade do irmão. E esse ato de sacrifício tem uma consequência histórica gigantesca. É por isso que a tribo de Judá, e não a de outro irmão, é que acabou herdando a liderança política em Israel. Foi a coragem moral dele, e não o fato de ser o primogênito ou qualquer outra coisa, que garantiu o lugar de destaque da sua tribo. Então, no final das contas, o que o teste do José conseguiu? Bom, ele curou o trauma da própria venda dele. Provou que o caráter dos irmãos tinha sim mudado. Criou um senso de responsabilidade mútua que não existia antes. E o mais importante, transformou os filhos de Jacó, um bando de irmãos que viviam brigando,
no povo unificado de Israel. A gente termina com essa reflexão. Quando um teste não é para achar um culpado, mas sim para forjar um herói. O julgamento todo armado pelo José não terminou com alguém sendo punido, terminou com uma revelação. A revelação de que os irmãos passaram no teste. E no meio disso tudo, não se achou um ladrão, se forjou um líder, um herói, Judá. O homem que se mostrou pronto para construir o futuro do seu povo,